Beto, eu treinei com você anos, né? E ainda treino o meu forehand. Mas eu sinto, quando eu entro na quadra hoje, nos jogos, que é um golpe automatizado. Eu sei o que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu erro, mas eu sei qual foi o meu erro. Então, assim, esse golpe está automatizado. E eu percebo que muitas vezes pessoas ficam frustradas. Porque elas começam a aprender na aula, chega no jogo não consegue, aí já desistem. Você me ensinou que isso é um processo. Isso. Explica aqui pra gente como é que funciona esse processo. Pô, é legal você tocar nesse assunto, Diana, porque a gente vê muita gente que vem, faz a aula e fala, puxa, aí eu vou jogar e não consigo fazer aquilo que eu fiz na aula, então a pessoa fica frustrada, ou desiste de ter aula, ou desiste de jogar. E eu acho que a gente, como professor, tem que deixar muito claro para o aluno que o processo de aprendizagem, como o próprio nome já diz, é um processo. Então a gente está falando um pouco aqui de pedagogia, que serve para qualquer coisa, serve para aprender matemática, aprender inglês. E ele funciona em 3 etapas. Ele tem a primeira etapa, que é a do entendimento, que normalmente as pessoas entendem o que o professor está falando e o que ele quer. Aí você tem uma segunda etapa, que é a mais longa, que é o processo de memorização. Nesse processo ele só vai se consolidar com a repetição. Então, numa primeira aula que você está mudando alguma coisa, você faz em 10 vezes, você faz 9 erradas e 1 certa. Na segunda vez você faz 2 erradas e 8 certas. Com o passar do tempo, você começa a fazer mais vezes certas do que errada. E aí, aquilo começa a ficar automático, que seria a terceira etapa do aprendizado. Esse processo de memorização, ele tem 2 diferentes maneiras de se enxergar, porque você tem uma forma que é a que você tem que substituir uma coisa que a pessoa já fazia e implantar na memória uma outra coisa certa e a pessoa fazia de uma maneira diferente que a gente considera errada. E você tem aquele processo que é a partir do zero, a pessoa não sabia nada e você tem que colocar uma semente no cérebro de uma coisa nova. Então, para isso, a pessoa tem que entender que ela vai ter que repetir várias vezes até que ela consiga fazer mais vezes a nova maneira. E aqui vai uma dica para os professores que, para mim, dá muito certo. Você fazer da aula 70% a 80% revisão e não trocar muitos assuntos e deixando 20% para coisas novas. Então, a grande questão é você de cara passar para o aluno que não é na primeira aula que ela vai conseguir fazer, mas sim depois de um processo de repetição. E para que ele tenha paciência de fazer durante as aulas uma parte dela em termos de revisão e para que ela consiga fazer de forma automática e durante um jogo que você tem pouco tempo para tomar decisão e que ela faça aquilo com naturalidade. Bom, eu demorei anos para ter o meu forehand automatizado. Então minha dica para você é: tenha paciência que você vai conseguir. É só treinar e ter dedicação.